Ok, pelo menos a gente ganha tipo kill. Me travou aí. Travou, velho. Mesmo com o Strange tá foda. Ai. Te ajuda aí? Por favor, se você conseguir. Levar Consigo. em um só isso aqui, não vai dar pra subir a escada não. Só deixa eu pegar aqui a. Peraí que eu vou destruir esse item. Ah, não só não tacar fogo nos outros. É, não, tô tentando. Pera aí que né, eu tô de costita aqui, né? Tô de costa, não é de costa não. Não quero de Souza não. Exato. Pera, alguém despertou alguma coisa. Ah, então, não, que eu vi entrar na casa dele aqui. Ah, cara. Que é a casa fechada. Cadê? Fechadura eletrônica. Eu falei pra não ativar o negócio.